Oi galera, começando mais um vídeo por aqui. Hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre a sequência de A Quarta Asa, que é o livro Chama de Ferro, um senhor calhamaço de 700 e poucas páginas. Então, se você tá querendo saber como essa história continua, o que eu achei dessa leitura, continua aqui assistindo o vídeo. Bom, gente, então, como esse livro, ele é uma sequência, né, de uma trilogia até então publicada, que é A Quarta Asa, Chama de Ferro e Tempestade de Ônix, bem provavelmente vai ter bastante spoiler do primeiro livro, A Quarta Asa. Então, se você ainda não leu o livro, ou se você não conhece a história, eu não recomendo que você assista esse vídeo, porque você vai ter muito spoiler aí da história do primeiro livro. Então, com os avisos dados aqui, eu não quero ninguém me cobrando depois que eu dei spoiler do primeiro livro. Vamos ver o que eu achei dessa leitura aqui e falar um pouquinho com vocês. Bom, gente, eu fiz várias marcações nesse livro, tá? Ele é um livro que ele vai contar a história a partir do momento que acaba o primeiro livro. Então, a gente descobre que, na verdade, o Brennan, ele estava vivo, ele não tinha morrido como a Violet tinha imaginado. Isso acontece lá no finalzinho do primeiro livro da Quarta Asa, durante aquela guerra que até o Liam, ele é perdido ali, né? Ele, infelizmente, é a maior perda do livro da Quarta Asa, é a morte do Liam, não tem como a gente negar. E aí, gente, a gente começa exatamente nesse ponto. Então, a Violet, ela tá muito machucada, ela é levada para um regenerador, que coincidentemente é o Brennan, né? É o irmão dela. Ela descobre que ele tá vivo e que ele faz parte desse grupo de rebeldes, dessa rebelião. E ela começa a ter uma outra visão sobre isso, porque até então ela ficou um pouco deslocada, assim, para entender até a posição do Xaden em tudo isso, se ele tava com os rebeldes, o que ele pensava sobre isso. Ela ficou, no finalzinho do livro ali, a dar uma balançada, não sabe muito bem se ela deveria estar apoiando aquela rebelião e tecnicamente traindo Bascaia. Mas a gente descobre que aqui ela começa a entender o outro lado, por que esses rebeldes, eles se tornaram rebeldes, o que na verdade eles estão escondendo. E a gente vê que tudo aquilo que ela tinha nos livros, lá, aquele apego que ela tinha com o pai dela sobre as mitologias dos Winings, eu não sei qual é a pronúncia correta desses monstros aí que são criados, que tecnicamente eles são como se fossem dragões que cospem fogo azul, mas eu não sei direito a pronúncia desses monstros aí que são criados. Eles não são tão mitológicos quanto a Violet imaginava através dos livros, muito pelo contrário, ela sofre esse ataque. Então ela vê ali durante a batalha que tudo aquilo que ela leu nos livros, que o pai dela contava pra ela, na verdade é uma realidade. E esses monstros, eles estão tentando aí acabar com as Edges de Bascaia, de Navarre, acabar com todo esse mundo que ela conhece, ameaçar as pessoas que ela ama. Então ela entende o ponto de vista dos rebeldes, ela vê que eles estão lutando e tentando avisar os outros povoados e até fornecer armamentos, inclusive com os paladinos, que é uma outra situação aqui nesse livro, que a gente vê que ela considerava também algum tipo de inimigo, algum tipo mais nesse sentido, mas ela percebe que tá todo mundo do mesmo lado tentando lutar contra esses monstros e sobreviver de alguma forma. Então, só para dar um aviso aí do que é esses paladinos. Então, tecnicamente, os humanos, eles podem se unir aos dragões, que é o que acontece com a Violet lá na Quarta Asa, ou eles podem se unir aos paladinos. Só que aí, o que acontece? Tem uns seres humanos, que a gente até viu na Quarta Asa, que eles não conseguem uma união com um dragão. O dragão não gosta deles, não escolhe ele, enfim. Muitas coisas podem acontecer. E esses humanos que não conseguiam uma união, tecnicamente eles descobriram um jeito de canalizar essa magia. E aí eles criaram os Winings, eu não sei essa pronúncia, tá? Que são esses monstros aí que cospem fogo. Então é esse contexto que a gente tá vivendo aqui, bem definido em A Quarta Asa. Então tem essas pessoas que tecnicamente elas pegaram esse poder aí através das Edges, eles, enfim, conseguiram de alguma maneira canalizar sozinhos esses poderes sem ser por meio de um dragão ou pelo meio de um paladino. E por isso que estamos vivendo essa confusão aqui do Chama de Ferro, tá? Então aí, gente, aqui a Violet, ela já descobriu tudo isso, só que quando ela volta pra Bascaia, ela tem que fingir
que foi só um treinamento de guerra, que não foi uma guerra real, que esses monstros não existem, até para preservar esse segredo, preservar o Brennan como morto, né? Porque ninguém pode saber que ele tá vivo, nem a mãe dela sabe disso, muito menos a irmã dela tá sabendo. Então ela tem que guardar todo esse segredo. E os amigos ali, as alianças que ela criou lá no primeiro livro, eles ficam muito assustados, eles perguntam pra ela, olha, mas o que aconteceu de verdade no campo de batalha? Você tá tão calada, você tá diferente. E ela tem que guardar esse segredo porque se ela contar alguma coisa, ela pode acabar arruinando toda essa revolução e colocando várias pessoas em perigo. Então, esse é o maior drama da Violet na primeiro terço desse livro, vamos colocar assim, porque esse livro é grandinho. E aí, um terço pra frente, a gente vê que outra situação tá acontecendo aqui, porque ela tá lidando com o segundo ano de cavaleira. Então, diferente do primeiro ano, onde eles tinham que lutar o tempo inteiro, tinham que sobreviver ao parapeito, se unir ao dragão, manifestar o sinete, aqui ela tá tendo técnicas de guerra, ela tá sobrevivendo a interrogatórios, e ela tem um dirigente de asa, que é o Dan. Então, quem viu o primeiro livro sabe que ele era o melhor amigo da Violet, só que em algum momento ali, ele começou a ter algumas atitudes que fez a Violet desconfiar um pouco do caráter dele e eles acabaram se afastando. Só que agora ele é o dirigente de asa dela, então tecnicamente ele tem que saber de muitas outras coisas que ela não quer compartilhar com o Dan. Principalmente porque ele tem um sinete muito interessante, que só de tocar na pessoa ele consegue ler pensamentos, ele consegue ter algumas imagens do que aconteceu. Então ela não pode de jeito nenhum deixar ele tocar nela, porque ele pode ver o Brennan vivo, ele pode descobrir da revolução, ele pode descobrir o que realmente aconteceu ali naquela batalha, que não foi treinamento de guerra e que sim foi um ataque real que ela teve que sobreviver. Então tem muitas coisas aí acontecendo nesse livro. Além disso, tem um cara aqui, que é o Varys, ele faz a vida dela um tormento. E ele manda o Xaden, que já tá formado, né, pra uma missão ali, pra um outro lugar. E a Violet só pode ver o Xaden no fim de semana, a cada 15 dias, e isso se torna um caos, porque, pra quem não lembra, o Terran, que é o dragão da Violet, ele é mate, é namorado da Sigale, que é a dragoa do Xaden. Então os dois são os dragões consorte, então eles têm que se ver com uma certa frequência. E sem contar que a Violet e o Xaden também desenvolveram um relacionamento, então eles precisam também se ver com frequência e eles têm muita coisa da revolução para discutir, para conversar, enfim. E a Violet, ela, só para relembrar o primeiro livro, ela estudou muito para ser escriba. Então ela acabou desenvolvendo relações muito fortes com as pessoas ali dentro. E ela acha que a resposta para esses Waynes aí que foram criados estão nos livros, principalmente lembrando as histórias que o pai dela contava desses seres mitológicos. Então ela acaba criando uma amizade com uma escriba desse livro, que é extremamente importante essa parceria. E ela começa a revirar os arquivos mais proibidos da biblioteca para tentar encontrar alguma resposta, né, de como se proteger, de como acabar com esses seres mitológicos, para que eles não causem problemas ali na cidade dela, que não causem problemas para as pessoas que ela ama, enfim, que resolva esse problema com esses seres mitológicos. E é claro que isso vai dar uma grande confusão, porque são livros tecnicamente proibidos, são livros reservados apenas para algumas classes de escriba. Então não é aquela coisa que a gente já imagina que ela vai quebrar várias e várias regras, tá? E a partir daí, gente, tem muitas coisas que acontecem, tá? Alianças muito importantes são formadas. E eu tenho uma coisa que eu preciso falar pra vocês, que eu não posso contar em todos os detalhes pra não dar spoiler desse livro, mas eu fiquei chocada com esse final. Quando eu li as últimas páginas, assim, porque a situação, o conflito principal que tinha tecnicamente sido resolvido, tá? Com um final agridoce, não foi um final 100% feliz. E aí eu virei a página, teve o ponto de vista de um outro personagem, não é mais a Violet narrando, e ele dá uma revelação chocante no livro. É sério, eu li o final e aí eu falei, gente, mas não é possível que isso aconteceu. E aí eu voltei a página e falei, não, eu devo ter lido errado. Será que é isso mesmo que eu li que aconteceu nesse livro aqui? E aí, o que aconteceu, gente? Eu li essas 2 vezes, fiquei chocada com esse final de livro. E eu falei, agora faz sentido o título do terceiro livro aqui, que é Tempestade de Ônix. Agora fez muito sentido porque o livro 3 chama Tempestade de Ônix. Eu consegui fazer essa conexão e fiquei chocada. Eu não sei
como que a Rebecca Yarros vai resolver este problema que ela criou na última página, tá? Na última página é um exagero, mas 5 páginas finais aí, que tem essa revelação chocante dessa série. Eu não sei como ela vai resolver isso, porque tá um caos, tá? Se você que leu A Quarta Asa achou que o final do livro tava um caos, é porque você não leu Chama de Ferro, o último capítulo, tá? Porque tá um caos. Ela conseguiu virar o jogo de uma forma que eu não sei como ela vai resolver este conflito que ela deixou aqui, essa ponta solta que ela largou a bomba pra gente no último capítulo e falou, ó, tá aí, gente, é isso, terminei assim, resolvam aí, lide com o seu problema agora que você sabe o que aconteceu aqui na história, agora que você tem esse baita de BO, olha, boa sorte, você vai ter que ler o terceiro livro. É uma jogada muito inteligente de autor, tá? De vender vários livros na sequência, porque A Quarta Asa também terminou com uma bomba, com a revelação de que o Brennan estava vivo. E agora a gente termina mais um livro, mais um Senhor Calhamaço, com uma baita de uma bomba que ela simplesmente joga no teu colo, vira a página e é isso, tá? Você vai ter que ler o terceiro para descobrir como que esse conflito que ela colocou na última página vai ser resolvido. Eu tentei, ontem eu terminei essa leitura ontem, então eu tô com muita coisa na cabeça ainda. Eu fiquei horas tentando digerir esse final, porque, senhores, é um final que eu não esperava, tá? Esse livro, lógico, tá? Se você é um leitor de fantasia, que já leu um monte de coisa, você vai pegar referências de outros livros que a gente já tem por aí, tá? Claro que essa parte da biblioteca, de ser coisas perigosas, a gente faz uma associação muito clara com os livros da Sarah J. Maas, O Trono de Vidro, para quem lembra aí da protagonista Celina, né? Ela gosta de invadir bibliotecas, ela é uma férica muito inteligente, então a gente tem esse plot em outras histórias, a gente consegue pegar essa história dos dragões com o próprio Game of Thrones, a gente consegue fazer essas associações, mas, gente, eu gosto muito da escrita da Rebecca Yarros, tá? E tem uma coisa interessante sobre esse livro que eu reclamei muito no primeiro livro. No primeiro livro eu disse que eu tinha gostado muito da história, mas a minha crítica, ela tava no romance. Eu não gostava muito da interação entre o Xaden e a Violet, pra mim parecia uma interação um pouco vazia. Eu não conseguia entender por que ela tava tão afim do Xaden, além da parte estética que a autora fala, da descrição, do corpo estrutural do Xaden, blá 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 blá. Eu não conseguia entender exatamente o que fazer essa garota estar fascinada pelo Xaden. Nesse segundo livro aqui, eu gostei muito que mais da metade do livro a Violet tá puta com o Xaden, tá? Tá putaça com o Xaden. Então, os dois estão brigando muito no livro e a história ganhou vida. Então, a autora parou de focar tanto no romance desses dois e focou mais na mitologia, no como que esses seres, esses Wingings aí foram desenvolvidos, tanto que a gente tem todo esse apoio dos livros, dessa amizade que ela cria com a escriba lá, e ela vai atrás da biblioteca, tenta lembrar as histórias que o pai dela contava. Então tem um desenvolvimento de mundo muito maior, tá? Tem coisas que eu reclamei no primeiro livro, que eu falei que ela não tinha desenvolvido tão bem, que eu acho que nesse livro ela soube fazer isso, ela soube cativar o leitor mesmo, de querer entender o que estava acontecendo nesse mundo. Então, o foco não foi só sobre Xaden e Violet, foi muito além disso. Foi sobre essa construção de mundo, foi esse desenvolvimento. E eu gostei, tá? Eu gostei. O primeiro livro eu tinha dado 4,5 estrelas, esse aqui eu dei 5 estrelas. Tem alguns momentos do livro que eu acho que a autora, ela tem uma escrita um pouco mais lenta, mais devagar, às vezes mais detalhada em coisa que eu não vejo tanta necessidade de detalhar. Mas eu gostei da história, eu gostei do desenvolvimento e, como eu falei pra vocês, eu acho que esse final de livro, explicando já o que a gente vai encontrar em Tempestade de Ônix, pra mim foi genial, tá? Eu gostei muito desse livro, eu acho que se você leu A Quarta Asa e gostou, ou ainda ficou com algumas ressalvas, eu acho que vale muito a pena investir nesse segundo volume, porque tem um desenvolvimento das coisas que ela deixou, umas pontas meio soltas que ela deixou ali, tá? Então eu acho que vale a pena ler A Chama de Ferro. É o melhor livro de fantasia que eu já li na minha vida? Não. Mas é um livro que tem muito entretenimento, eu acho que tem potencial, tem algumas cenas muito engraçadas, eu gosto da Violet, embora tem muita gente que reclama dessa personagem, acha ela muito chata, muito enfadonha. Eu sou o time que gosta da Violet, tá?
O Xaden, ele me surpreendeu nesse livro. Eu consegui entender que ele é um personagem um pouco mais complexo do que ele foi me apresentado em A Quarta Asa. Então eu acho que isso foi um dos motivos que também me fez gostar mais do segundo volume do que o primeiro, porque eu consegui ver umas outras camadas do Xaden, entender um pouco mais sobre ele, ver um outro lado que eu não tinha conseguido ou não teve tempo suficiente para ser trabalhado no primeiro livro. A Mira também aparece aqui bastante páginas, em bastante momentos, e ela tem uma importância muito significativa para essa história. Eu já gostava muito da Mira desde o primeiro livro, ela foi a minha personagem favorita, embora ela teve pouco tempo, né, de página, de tela, vamos colocar assim, se fosse isso aqui fosse um filme. Mas nesse segundo livro ela aparece mais, e eu acho que eu gosto da parceria que tem entre a Violet e a Mira. É uma cumplicidade de irmãos, assim, que eu gosto muito de ver no livro. Eu acho que foi muito bem trabalhado, foi muito realista. Como eu falei, a Mira aparece mais vezes, então ela tem uns momentos, assim, muito legais de ler. O Brennan também, como ele estava sumido e de repente ele ressurge aí, né, das cinzas, ele também tem uma participação muito legal. Eu gosto desses personagens e eu acho que eles tiveram um tempo de desenvolvimento muito interessantes. Eu acho que a gente vai ver muito mais deles no terceiro livro. Tem uma coisa bem legal que acontece nesse livro aqui também. No primeiro livro a gente vê que a mãe da Violet, ela meio que obriga, né, a General Sorengale, obriga elas a passar pelo parapeito, a seguir a carreira de cavaleiro, embora ela tenha tido um treinamento de escriba. E a gente entende os motivos que a mãe da Violet fez isso. Então aqui é bem explicado, mas eu não posso comentar muito porque senão vai ser um spoiler pra vocês aí. Mas é muito interessante, e é muito interessante também a participação da mãe dela. A gente vê duas mães, vamos colocar assim, a General Sorengale e a mãe da Violet, que sim são pessoas diferentes. A gente consegue ver como que essa personagem ela acaba oscilando entre os dois papéis sociais que ela tem. Então, de ser um pouco mais incisiva, como o General Sorengale, um pouco mais maternal mesmo, assim, com a Violet, que a gente não viu isso no primeiro livro. Então eu consegui entender muito bem o ponto de vista da mãe dela, e sim, gente, foi muito bem trabalhado. Eu acho que esses personagens, eles ganharam mais vida do que o primeiro livro. Então é isso, tá, gente? Essa foi a minha resenha de hoje. Eu sei que eu falei bastante, mas é porque eu realmente estou empolgada com essa leitura. Eu tô fritando, assim, minha cabeça com esse final. Não consegui digerir ainda, tá? Porque a bomba que a autora joga nas últimas páginas, como eu disse, eu não sei como ela vai resolver isso lá no terceiro livro, mas vamos ver o que vai acontecer em Tempestade de Ônix, tá? Então é isso, tá, gente? Eu espero que vocês tenham gostado do livro. Se você já leu esse livro, me conta aqui nos comentários o que você achou, se as suas impressões elas são tão parecidas quanto as minhas, ou se você teve uma ideia diferente, me conta aqui nos comentários. Se você já leu Tempestade de Ônix, não comentem nenhum spoiler aqui pra não estragar a experiência de outros leitores que também vão se envolver com essa história. É isso, tá, gente? A gente se vê aí no próximo vídeo. Só lembrando também que eu também sou autora. Eu vou deixar o link aqui dos meus livros, quem quiser ler, quem quiser conhecer um pouquinho mais do meu trabalho. E me siga lá nas redes sociais também, pelo Instagram, que eu vou postando mais no dia a dia como está meu processo de leitura, meu processo de escrita, para vocês também conhecerem um pouquinho aí mais perto essa comunidade literária que a gente tem. Então é isso, gente. Um super beijo e até o próximo vídeo!